Boa noite, estamos iniciando a live desta terça do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Bem-vindos todos. Hoje nós vamos conversar com a doutora Roberta Schaum e vamos falar sobre publicidade na advocacia. Aguardando então todo mundo ingressar na live. Hoje, terça-feira, dia 7 de junho. Ontem tivemos live com o Dr. Breyer. Já está disponível no canal do YouTube e também aqui no Instagram do Instituto. E hoje nós vamos receber então a doutora Roberta Schaum, que vai falar sobre publicidade na advocacia. Também temos disponibilizado no site, no blog do Instituto, o artigo publicado pelo Dr. Silvio Borba, que fala sobre Covid-19 e o risco persistente no ambiente de trabalho. É incrível, mas ainda não estamos livres da Covid, né? Outros tempos não tão rígidos de protocolos, mas infelizmente ainda não liberados da Covid-19. Estou aguardando ingressar todo mundo então na live. Doutora Sulamita entrando aqui conosco, bem-vinda, doutora. Bem-vindos a todos que estão entrando. Terezinha, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos. Estou aguardando a doutora Roberta Schaum, deve estar entrando daqui uns minutinhos ou daqui a pouquinho. Lembrando então a todos que hoje a gente recebe a doutora Roberta Schaum, que vai falar sobre publicidade na advocacia. Também temos publicado hoje no site, no blog do IARGS, o artigo de autoria do Dr. Silvio Borba, que fala sobre Covid-19 e o risco persistente no ambiente de trabalho. Deixa eu ver se a doutora Roberta já entrou aqui, mas acho que não ainda. Acho que não. Hoje eu tô sem celular, aliás, sem computador, então não tem como falar no WhatsApp com a Terezinha. Qualquer coisa ela vai me escrever aqui mesmo, pela live. Hoje estou estreando no escritório novo, estou montando uns móveis, eu tive que ficar aqui de castigo, então a live é um pouquinho diferente, a ambientação. Peço desculpas de antemão se tiver algum barulho, mas é pela situação que eu estou. Hoje, então, temos a live com a doutora Roberta Schaum sobre publicidade na advocacia. E o Instituto está cada vez mais digitalizado, com 3.424 seguidores no Instagram, 948 no YouTube, 3.245 no Face e 555 na sua conta do Twitter. Eu acho que a doutora Roberta não entrou. Terezinha, tu tem como ver com ela, por favor? Está com algum probleminha? Luiz Guilherme, vamos ver. Se não, qualquer coisa eu entro novamente, mas para mim ela... Aí, agora sim, vamos chamar a doutora a participar conosco. Chat. Bem-vinda, doutora Roberta. Boa noite, Isolda, doutora Isolda, entrando aqui conosco. Aí, tudo bem, doutora Roberta? Boa noite, Olá, tudo bem-vinda. bem? Tudo bem, Muito e tu? obrigada. Tudo certo. Imagina, prazer te receber aqui para conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar sobre publicidade na advocacia. Ó, vamos ver aqui que a doutora Sulamita de pronto já colocou umas boas-vindas. Boa noite a todos, saúde a todos que nos assistem, em especial a doutora Ana Amélia e a doutora Roberta Schaum, que hoje nos prestigia com esse importante tema, e é verdade, importante tema. Eu dei uma abreviadinha no teu currículo, tá, doutora Roberta? Não fica chateada comigo. Doutora Nunca. Roberta Schaum, que é associada do IARGS, conselheira seccional e membro da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional da OAB Rio Grande do Sul, entre outros títulos. Mas para nós o que interessa hoje é isso, porque a gente vai falar de publicidade na advocacia. Houveram certas mudanças e eu queria saber, elas estão sendo obedecidas, ou o pessoal está abusando, ou ainda está todo mundo comedido, assim, com medo de CCD? Como é que tá a coisa, doutora Roberta? Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto. As mudanças estão sendo ainda recepcionadas pela advocacia. É importante, antes de mais nada, dizer que o provimento novo, o provimento 205 de 2021,
trouxe alterações grandes, algumas bem grandes, mudanças importantes, e que teve grande participação da seccional do Rio Grande do Sul, com a presença da nossa conselheira federal, Grace Stocker, que teve uma participação ativa ela ajudou a escrever o provimento. Sim, na elaboração. Acho que é Na assim que se diz, né? elaboração. Sim, então a seccional do Rio Grande do Sul teve participação ativa através da nossa conselheira. E isso foi muito importante para nós. Algumas mudanças foram grandes, como por exemplo, e alguns advogados, não sei se não sabem, mas ou se não estão comentando, mas a gente pode usar grupo de WhatsApp agora para fazer publicidade profissional. Acho que Tá. essa eu não sabia. Pouco se fala sobre isso, Pois né? é. É interessante. Que Pois nem é, as tá. lojas fazem, assim, um grupo e ali tu coloca. Hoje é Não, promoção. calma. Pois é, como... Não, muita calma nessa hora. Vamos lá, Olha a vamos doutora lá. Karina Concheiro entrando aqui conosco. Boa noite, doutora, Querida. bem-vinda. Nossa querida secretária-geral adjunta. Um prazer. Vamos lá, muita calma nessa hora. Senão já você. Não, Porque a calma. doutora Karina já vai mandar prender, prende essa aí que não dá. Vamos lá. A gente tem o provimento novo, que substituiu o de 94 de 2000, que é o provimento 205 de 2021. Tá. Mas nós seguimos com o nosso estatuto e principalmente com o código de ética, que não mudou nada. O código de ética continua a nossa sobriedade, moderação, discrição, aquilo lá tudo segue. O provimento 205 substituiu o 94 de 2000 e ele traz um anexo. Deixa eu ler, porque agora eu fiquei preocupada com essa comparação com loja, então eu vou ler o que diz. Eu fiquei até nervosa agora. Não, vamos lá. O provimento ele traz um anexo único que Tá. explica diversas situações. Nesse anexo único, ele diz, o artigo 11 trata, faz parte integrante do presente provimento o anexo único, que estabelece critérios específicos sobre a publicidade e informação da advocacia. Aí no anexo único diz, grupos de WhatsApp, permitida a divulgação por meio de grupos de WhatsApp, desde que se trate de grupo de pessoas determinadas, das relações do advogado ou do escritório de advocacia, e seu conteúdo respeite as normas de código de ética e disciplina e do presente provimento. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu crio um Sim. grupo de WhatsApp de pessoas que eu conheço e ali eu coloco um conteúdo informativo. Por que um Sim. conteúdo informativo? Porque eu não posso fazer captação, porque é contrário ao código de ética. Eu não posso fazer oferta de serviços. Pois é. Mas eu posso ter esse grupo, o que antes eu não poderia ter. Sim. Então, essa é uma Pode novidade. divulgar alguma palestra do escritório, alguma coisa assim também, algum evento que vai ter isso, sim, né? Não tem problema. Pelo menos Sim, não eu tem entendo que problema. não. Sim. Exatamente. É muito interessante. Outra novidade aqui, no anexo, lives nas redes sociais e YouTube. O provimento novo, ele regulamentou as redes sociais que a gente não tinha no antigo, Sim, não que eram um existiam, né? entendimento, não existiam, eram entendimentos jurisprudenciais que a gente tinha no antigo, entendimentos que a gente fazia por analogia, que a gente também dava uma improvisada, que a gente conseguia adaptar, mas agora a gente tem específico no provimento novo, tanto no texto do provimento quanto no anexo. O anexo diz o seguinte: lives nas redes sociais e YouTube. É permitida a realização de lives nas redes sociais e vídeos no YouTube, desde que seu conteúdo respeite as normas do Código de Ética e Disciplina e do presente provimento. Sim, disponibilizando algum conteúdo, alguma norma, mas não uma propaganda em si. Né? Eu faço tal ação por X valor. Isso não, jamais pode aparecer. Jamais. Exatamente. Perfeito. E temos, né, inúmeras. A gente começou pelo fim, que é o anexo. Não, então vamos voltar ao Vamos voltar. início. Vamos voltar ao início. Recomeçando. Primeiro, Mas artigo primeiro. Vamos lá. vamos lá. O que que o código, o que que o provimento trouxe de novo? O chamado marketing profissional do advogado.
que Sim, antes a gente tinha só a publicidade, agora a gente tem o marketing também. sim, essa palavrinha marketing que é bem importante, assim, para os Deu tempos uma, modernos. deu uma cara de inovação, Isso. né? Ele começa previsto no artigo 2º, que são conceitos novos para a nossa legislação, que é o marketing jurídico, que é uma especialização do marketing destinada aos profissionais da área jurídica, e o marketing de conteúdo jurídico, estratégia de marketing que se utiliza da criação e da divulgação de conteúdos jurídicos disponibilizados por meio de ferramentas de comunicação voltada para informar o público e para a consolidação profissional do advogado ou do escritório de advocacia. Quer dizer que isso é Esse é o conceito do possível, marketing. perfeitamente É possível, possível. não é um problema, não tem nada que Não, impeça a realização. nada. Antes se dizia que o advogado fazia só publicidade, agora o advogado tem o marketing também. O Sim, marketing nada mais é do que as estratégias aplicadas, né? claro, da publicidade em si, né? Da publicidade em si. Agora a gente tem o conceito de publicidade ativa e de publicidade passiva, sendo que isso fica bem importante depois, porque a publicidade, essa conceitualização, porque a publicidade ativa ela é para um número indeterminado de pessoas e a publicidade passiva para um número determinado de pessoas. Isso depois, lá na frente, a gente percebe a diferença e por que que é importante. Conta O aí por artigo que é terceiro, importante. lá na frente. Para que a gente já começou do fim. Não, mas eu só quero saber o fim. Não, vamos lá. A gente já Sem começou do bobagem, fim. Theo. Vamos direitinho. É uma live de direito. Nós estamos no Instagram do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Com Penetra, com Penetra. Vamos lá. Então, no artigo 2º, a gente tem esses conceitos que são importantes depois. O artigo 3º, inclusive, traz um conceito. O artigo 2º traz o conceito de captação de clientela, que para fins de publicidade é extremamente importante. Sim, Captação de clientela. Para fins deste provimento, é a utilização de mecanismos de marketing sim. que de forma ativa, independente do resultado obtido, olha que interessante, independente do resultado. Sim, Não tu faz pode diferença captar se ou eu não. consegui o cliente ou não. Tu Se tentou. destinam a angariar clientes pela indução à contratação de serviços ou estímulo do litígio, sem prejuízo do estabelecido no Código de Ética, Disciplina e Regulamentos próprios. Isso aqui é muito interessante, isso é novidade, a gente não tinha isso Isso não antes. tinha, não. Eu acho que nem pensar, né? Não, Pois não. só podia uma Isso aqui é, plaquinha assim e deu. Não podia nada mais, né? isso aqui é muito interessante. No Tá, e artigo é 3º, Tá, diga. mas eu vou ter que perguntar, é nesse provimento também que fala que pode ter, tu pode trabalhar em coworking? Sim, sim, a gente Hum, pode trabalhar em coworking. Lá no fim, tá, pois é, ó, eu só quero saber do fim, eu não disse. tem problema, mas Tá, diz. Vamos lá. Vamos lá, a gente vai pulando, não tem problema. vamos. Deixa eu achar o artigo do coworking. Mas fala, tá? Possibilita que o advogado. Isso também é uma novidade incrível, porque para a jovem advocacia isso Exato, foi muito importante. E em tempos de pandemia, isso é muito importante, porque muitos colegas repensaram a necessidade de ter escritório. claro. Mas sim, o provimento novo ele fala do coworking no parágrafo único do artigo 8º. Tá, nem é Não tanto, fim. caracteriza. É que ele só tem 12 artigos. Ah, curtinho, tá. 13, perdão. Tá, Não caracteriza infração ético-disciplinar o exercício da advocacia em locais compartilhados, coworking, sendo vedada a divulgação da atividade de advocacia em conjunto com qualquer outra atividade ou empresa que compartilhem o mesmo espaço. Ou seja, eu sigo não podendo dizer eu sou advogada e contadora, eu sou advogada e eu sigo não podendo fazer isso mesmo dentro do sim, coworking. mas Ressalvada a possibilidade de afixação de placa indicativa do espaço físico em que se desenvolve a advocacia
e a vinculação da informação de que a atividade profissional é desenvolvida em coworking. Ou seja, eu posso até na frente do coworking ter uma placa com meu nome. Sim, quer dizer que é bem legal mesmo, uma coisa que ficou bem caracterizada, né? Não resta dúvida de que a pessoa pode trabalhar nessa forma. Exatamente. Perfeito. Não, eu Isso achei muito foi bom. fantástico. É verdade. Isso foi fantástico. Ajudou Para muito. jovem advocacia e em tempos de pandemia, isso aqui foi muito, muito bom. Olha, eu vou dizer que é para Mais jovem alguma? e para velha guarda também, porque a gente teve que se reinventar, teve que repensar toda uma forma de trabalho, né? Foi Com bom. certeza. É. Não, eu achei muito Vai moderno. perguntando. Vamos Não, lá. vou Vai perguntando, isso aí do perguntando. coworking é uma coisa. E era outra dúvida que eu tinha. Então, tu podes trabalhar no coworking, mas não Pode. conjuntamente ter outra profissão ou outro estabelecimento comercial junto contigo. Isso Isso. não pode. Tu segue não podendo divulgar Isso. que no mesmo lugar que tu trabalha em conjunto. Eu sigo não Tá. podendo dizer que eu trabalho em conjunto, entende? Divulgando Sim, que sim, ali sim. eu trabalho com Uma um imobiliária e contador. um escritório de advocacia. Isso, isso. Eu Tá. sigo não podendo fazer isso, mas eu posso trabalhar ali. Sim, nesse regime de coworking. Só na Isso. salinha, por exemplo. Tá, perfeito. Era essa mesmo a minha dúvida. Bom, a publicidade, que agora não é mais marketing, avançou assim um monte com o provimento, né? Sim, Que era como eu sim. estava dizendo, só a plaquinha na porta, bem discreta. Agora isso pode, então, pulou para as redes sociais, né? Mas segue ainda Sim. não podendo fazer no rádio propaganda, TV, essas coisas? Segue vedado pelo artigo 40 do Código de Ética. Rádio, TV, rádio, TV, Jornal, não me lembro mais. rádio, cinema, televisão, outdoor, painel luminoso ou formas assemelhadas de publicidade. Segue sendo proibido. Isso não pode. Isso É, não pode, mas veja bem, eu não posso fazer uma propaganda na TV dizendo que eu sou advogada, me procurem. Nada impede que eu vá na TV dar uma entrevista, pois desde que é, sim, regulado isso não tem problema, né? Não, não mas tem acho que nunca problema. teve a pessoa, né? Sempre uma entrevista no rádio e tudo, não. É, Também dependendo do não conteúdo. pode vender, né? Não pode fazer a venda. Não Isso pode sim, vender. tem que ter bem claro que não é para fazer venda. É para Isso, elucidar certas causas, né? Ou falar sim. do mundo jurídico, milhares de assuntos que podem ter. Ó, a Terezinha estava escrevendo aqui, ó, divulgar de forma objetiva sem fazer propaganda própria, mas pode dar entrevistas. Perfeito. Ela está colocando aqui pra gente. Sim, tia, a Isso. Terezinha sabe tudo desse meio. Ó, divulgação espontânea que não seja paga. E o doutor Augusto Solano está colocando, não pode ser habitual. Perfeito. Segue sendo vedado, a habitualidade. Sim, é uma coisa esporádica. Nós entendemos que era habitual, doutor Augusto. Tudo certo. Tá, volta lá pro então, estava no 2, agora artigo 3º. Não, terceiro já falamos. Não pode rir, senão Já. vou começar a rir, não vou parar. Ah, tá, vamos lá. Vamos voltar então para o anexo único, que tem umas outras novidades, como por exemplo o chatbot. A gente Tá, pode ter chatbot no no nosso site. site. Mas aí Sim. responde o quê? Desde, Não pode responder. Quando é responde, consulta, uma coisa assim, não. responde o simples. Hum, Responde o simples, ele não pode substituir o profissional nunca. Então é tá. assim, horário de atendimento, endereço, pergunta simples. Ele não pode substituir o advogado. Ele não pode dar a impressão que tu está falando com um profissional. Sim, sim. Mas é possível tu ter ali um chatbot. Agendar uma O consulta, advogado sei robô. lá, uma coisa assim. Sim, Sim, até para ser um é possível. chamariz, olha, uma coisa diferente que tem no site, sei lá. Tá, estamos colocando aqui, ó. Exatamente. Terezinha, canal do YouTube liberado, sem fazer propaganda, e doutor Augusto Solano que pode o TikTok. Imagina eu falando no TikTok, hein? O que tu olhou Canal do nesses olhinhos? YouTube liberado. Canal do YouTube liberado. Eu posso ter um canal do YouTube.
Sim. para falar conteúdo, não tem problema. É, YouTube liberado não para fazer publicidade, é tá? isso que a O Terezinha anexo colocou. ele é Bem bem claro, isso aí, específico né? nesse sentido. Tá. E o TikTok pode? Também não O vai dizer TikTok nem. pode. O TikTok é uma rede social como qualquer outra, né? Isso. O Ah, é. O STF, doutor Augusto Solano está perguntando sobre o TikTok, então é o que eu perguntei mesmo. Pode ou não pode? É que agora vão pode. vir novas, né, redes, e aí tem que contemplar, eu acho, todas, não sei como é que fica. Não vai listar Pode. todas, né? A rede social, a rede social dificilmente é o problema. O problema é o que a gente faz na rede social, né? Sim, Eu conheço colegas que usam o TikTok para liberar conteúdo. E não tem sim. problema nenhum. O problema é que o TikTok ficou conhecido como a rede social das dancinhas. É, e aí não passa uma imagem muito séria, assim, pelo menos para mim, mas não Mas sei. o TikTok, ele mudou bastante. Se a gente ensina o TikTok, se a gente Ah, ensina direciona, assim, para tais e tais coisas que tu gosta? ele te manda conteúdo. Ah, Então eu sim. conheço colegas que passam conteúdo no TikTok e não tem problema nenhum com isso. Agora, se tu vai usar o TikTok para fazer alguma coisa muito imoderado ou para fazer captação de clientela, mas aí o Sim. problema não é o TikTok, é o que que tu tá fazendo nele. Claro, é a pessoa que usa o TikTok, É a pessoa. não a Mas rede em si, pode né? usar o TikTok sem problema nenhum. Sim, não tem alguma que seja proibida, né? Não, acho que não existe, assim. Não. É que o que que aconteceu? Há algum tempo atrás, alguns conselhos, algumas seccionais desencorajaram de forma escrita o uso do TikTok. E aí isso causou Ah, alguma confusão. sim. E gera Então, mesmo uma insegurança, né? Tá, mas mas a não, princípio, uma coisa federal não tem nada, não que não, proíba, não não, existe. Certo. não. Que mais que temos ali no anexo, então? No anexo a gente tem petições, papéis, pastas e materiais de escritório. Tem Tá, que conter. pois é. Pode conter diz É, aqui, mas pode tem que conter. conter. Nome social do advogado da sociedade, endereço físico, eletrônico, número de telefone e logotipo. Certo. É importante ter, tá? Porque o código de ética fala o SED fala do Tem que nosso material de informar. escritório. Sim, Tem que ter o nosso nome e o nosso número de inscrição, ou da sociedade. Tem que ter. sim. Outra novidade que Isso é teve, que já não é só obrigatório ter o novidade assim, nome e o número de inscrição na hora. Perfeito. isso. Pode ter outros Outra enfeites, novidade, mas informações importantes. sim, tem que ter. Outra novidade que não é tão novidade assim, porque já vinha se adotando esse entendimento, mas o provimento novo trouxe por escrito Boa noite, patrocínio e Marilena. impulsionamento nas Desculpa. redes sociais. Desculpa. Permitido desde que não se trate de publicidade contendo oferta de serviços. Isso aqui era um problema. As pessoas perguntavam: posso pagar, posso impulsionar a publicação? Quer Pois pagar para é. que Sim, o sim. circule? Pode. Já tinha esse entendimento de que podia. Podia Tá. porque nunca foi proibido. Desde que o conteúdo do que eu estou Alavancando, impulsionando, pagando, impulsionando. não fosse nada, não tivesse nenhuma oferta de serviço, não tivesse nada pago, não tivesse Sim. nada Sim, dizendo quanto é o teu serviço, ou promessa que de tu faz conteúdo, tais e ações, ou que tu promessa de ganhou resultado, nada. a ação tal, né? E todo mundo vai ganhar. Isso aí não pode. Isso, mas então agora está bem, tá Ficou expresso que pode explícito. fazer, sem problema nenhum. Sim, não há Isso. problema. Na verdade, a gente até pode, tu pode contratar uma empresa para fazer esse marketing, tu pode fazer sozinho, mas a gente até gasta, né? Pelo menos tempo para fazer esse conteúdo. Então, não é muito ilógico, né? Tu poder investir um pouquinho para que ele seja mais visto. Exatamente. Seria no Criação de sentido conteúdo. de uma concorrência desleal, é isso? Que quem não teria o dinheiro para pagar aquilo ali seria menos visto, mas acho que não tem muito. É que assim, nunca foi proibido,
Só o que Sim, acontecia antes é que não tinha nada expresso se podia ou não. E aí, qual era o entendimento que se fazia? Se não é proibido, é permitido. sim. Só Olha, a que Terezinha aí. está colocando aqui. Conteúdo pode ser impulsionado desde que não tenha vínculo comercial. Uhum, É isso, né? exatamente. É. Só que aí, o que Perfeito. acontecia antes? Os advogados mais receosos. Ah, não, mas se não tem, então não vou fazer. Não, ok. Sim, Então agora está escrito, pode fazer. perfeito. Tá. Sim, ficou uma coisa clara. A regra é clara. Por uma coisa clara, a regra é clara, exatamente. Mala direta continua proibida? Tá. Isso não pode. Não pode, segue sendo proibido. O Google Ads pode usar, permitida a Tá. utilização de ferramentas de aquisição de palavras-chave quando responsivo a uma busca iniciada pelo potencial cliente, desde que as palavras selecionadas estejam em consonância com ditames éticos. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de vídeo. O que é proibido o uso Pois de é, o que que anúncios é ostensivos? ostensivo? YouTube. Eu não posso fazer publicidade paga no YouTube. Sabe quando a gente está assistindo um videozinho Ah, sim. e aí aparece o vídeo é interrompido de forma repentina e aparece Tá. aquele, não, Sim, um aquilo lá a anúncio gente não mesmo. pode fazer. É um Tá. anúncio, aquilo lá É a um gente não pode anúncio. fazer. Tá. Mesmo que não tenha Tá? conteúdo assim irregular, não pode. Só Não diga lá pode. o nome da pessoa, não pode. Tá. Não pode. Foi essa última frase é o que proíbe o anúncio no YouTube. Proibido o uso de anúncios ostensivos em plataformas de vídeo. Sim. Perfeito. Tá. Então isso não é Mas o possível. Google Ads pode usar. Tá. Anuários. Anuários, eles. Aqui é complicado essa Pois é, o questão dos que anuários. seriam anuários? Anuário. Ajuda a doutora aqui que não está sabendo bem direito o que é um anuário. Uma Anuários são agenda? aquelas. Não, anuários são aquelas revistas lindas que saem, Tá, melhores escritórios. anuário, sim, que nem de arquiteto. Ah, tá, entendi. Compreendi, compreendi, tá. Tá. Pois é, e aí? Mas se a pessoa foi Pois mencionada é, aí o sem que diz saber. o texto? Somente é possível a participação em publicações que indiquem de forma clara e precisa qual a metodologia e os critérios de pesquisa ou de análise que justifiquem a inclusão de determinado escritório de advocacia ou advogado na publicação, ou ainda que indiquem que se trata de mera compilação de escritórios ou advogados. É vedado o pagamento, patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar anúncios ou aparição em publicações como contrapartida de premiação ou ranqueamento. Então, assim, Sim, posso aparecer no anuário? Posso, desde que o anuário deixe claro qual a metodologia que ele utilizou para que eu aparecesse nele e que sim, claramente eu não tenha alcançado nenhum sim. valor para o anuário para aparecer nele. Como é, se coloca no lugar do pessoal da comissão de fiscalização, É, como é. é, Que vão provar isso, né? Bem complicado. Esse aí é difícil. Mas difícil, tá difícil no mínimo descrito para se aí. falar. É, Então, no assim, mínimo. pode, olha, com toda essa metodologia de como foi para lá, se não alcançando nenhum valor, pode. É, Pode, pode. Agora, como é que a gente vai provar isso? Qual anuário cobra, qual não cobra, qual que tem metodologia, qual que sim, não tem? é complicado, né? É complicado. Bem complicado. Muito complicado. E mas saindo agora um pouco Sim, do, do anexo único e voltando para o texto, esse é o famoso provimento que deu todo aqueles memes sobre ostentação. Me admira ninguém pois ter é, perguntado ainda. exato. Ainda ninguém falou da. Ai, a ostentação, sim, não pode ostentar, né? Como é que é? Lê Calma, aí pra pode gente que eu ostentar. já nem lembro mais. Calma. Quando aqueles memes saíram, eu ria tanto, tanto, Sim, tanto. Aquilo foi tão engraçado. Eu me diverti mas foi horrores. mesmo, foi, é verdade. Ai, eu me diverti demais.
A Ah, daí. ostentação, a ostentação está É, prevista em dois momentos aqui, tá? tá. Artigo 3º. A publicidade profissional deve ter caráter meramente informativo e primar pela discrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão, sendo vedadas as seguintes condutas. Parágrafo 1º. Entende-se por publicidade profissional sóbria e discreta e informativa a divulgação que, sem ostentação, torna público o perfil profissional e as informações atinentes ao exercício profissional, conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 44 do Código de Ética e Disciplina, sem incitar diretamente ao litígio judicial, administrativo ou à contratação de serviços, sendo vedada a promoção profissional. E artigo 6º. Fica vedada a publicidade ativa, qualquer informação relativa às dimensões, qualidades ou estrutura física do escritório, assim como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Parágrafo único. Fica vedada em qualquer publicidade a ostentação de bens relativos ao exercício ou não da profissão, como o uso de veículos, viagens, hospedagens e bens de consumo, bem como a menção à promessa de resultados ou a utilização de casos concretos para oferta de atuação profissional. Isso aqui, quando o pessoal descobriu, foi um pandemônio no Instagram. Sim, sim, sim. É verdade, agora estou me lembrando. O que saiu de meme e uns memes engraçados. Muito, muito, foi muito engraçado. Mas sim, porque Tá, o que que é ostentação para um não é para o outro, não sei, é estilo de o que é vida. caro para um não é caro para outro. Exato, exato. Isso aí que é. Tá, mas vamos lá. O que é importante aqui, tanto num parágrafo, tanto numa redação quanto na outra, a gente A nota o Terezinha seguinte. depois tem uma pergunta boa aqui também. Não sei se tu já quer Tá, leio. Não, fala aí é primeiro, sobre depois a gente vai. ostentação? Não, ela está perguntando se os clientes podem fazer depoimentos. Essa é... Não, ó. Não, ó. Não, Por exemplo, de a forma doutora nenhuma. Namélia foi Segue vedado. maravilhosa, ganhou o caso para mim. Isso aí não Não, pode. segue vedado. Não pode, Segue tá? vedado. Sim, Não porque é pode. uma forma de divulgar, né? Que tal caso foi vencedor. A gente não pode expor cliente, Tá, perfeito. tá? Segue vedado. Tá, Mas aqui, a vamos na ostentação, tá? ostentação. Vamos lá. A ostentação é sempre referente à atividade profissional. E a forma de prospectar cliente. Então, assim, eu não posso mostrar um bem de valor, seja qual seja o bem, um bem de valor, um determinado bem de valor, com a intenção de fazer uma prospecção, Perfeito. certo? Nada impede que eu bote foto no Instagram das minhas férias em Bora Bora, Sim, não, ou do meu isso. carro novo importado. Eu só não Sim. posso botar uma foto do meu carro novo importado, E dizendo, dizer que olha o que eu ganhou dos consegui com os honorários meus tais. últimos honorários, Sim, tá? isso Então, aí é assim, que não muito cuidado. pode. Mas foi perfeito, assim, isso tem que ficar muito claro, causou muita confusão, Sim, gerou mesmo. Muito, gerou muita confusão, muito tá? meme, Mas mas também cuidado, muita confusão, porque é difícil mesmo a pessoa entender se é só referente à profissão, né? Ou à vida particular, ou o que que é, uma se confunde com a outra. eu procurei jurisprudência sobre essa matéria até, enfim, em relação a um processo que eu estava olhando e eu não encontrei, É, acho que não deve ter tá? mesmo Não, ainda formado assim. se tem jurisprudência do Conselho Federal sobre essa matéria, eu não encontrei. Então, assim, cuidado, não sejam os primeiros a caírem na Sim, ostentação. a da causa, né? Fico A essa alerta. ação, por Fico favor. alerta, não caiam no artigo da ostentação. Perfeito. Juízo. Isso aí é juízo que se Juízo, chama. não saiam ostentando. Isso mesmo. A gente brinca, eu brinco às vezes, mas é para os colegas lembrarem, tá? Não, Claro, cuidado com a ostentação. tem que cuidar mesmo. É. Outra novidade que tem aqui é a venda. Isso aqui foi bom. Eu estava falando sobre isso aqui numa outra palestra.
E Tá. aí uma menina perguntou assim pra mim, uma colega, acho que era jovem advogada. Ah, e quanto a infoprodutos? Eu disse, infoprodutos? Pois eu. Ela disse, é, infoprodutos. Aí eu disse, como assim infoprodutos? Tu vai ter que me explicar o que são infoprodutos. Ela disse, ah. Aí ela deu toda uma explicação e eu disse pra ela, venda de curso pela internet, é isso que tu quer dizer? Ela disse, sim. Eu disse, ah, então tá, então tá. Venda de Hum, curso pela internet tá prevista no parágrafo 4º, quando se tratar de venda de bens e eventos, livros, cursos, seminários ou congressos, cujo público-alvo sejam advogados, estagiários ou estudantes de direito, poderá ser utilizada a publicidade ativa, número indeterminado de pessoas, tá. observadas as limitações do caput deste artigo. Então, agora, essa também é uma novidade do provimento novo que fala sobre a venda dos infoprodutos que eu trato de forma modesta sobre cursos pela internet. Sim. Ah, isso são infoprodutos. Sim, que eu fiquei pensando, mas o É, que a pessoa pode vender? Claro, curso. Porque o curso. processo não pode vender, a ação não pode. Mas isso pode. Isso pode. Perfeito. Isso é uma novidade, não tinha previsão disso Não, acho antes. que não, não tinha nada. Uhum. Perfeito. Então é possível infoprodutos, desde que a Sim, gente sabe o que eles nesse são. termo. Exatamente. Sim, porque se tu não sabe, fica difícil. Então a Exatamente. gente tem que aprender. Vamos lá. Exatamente. Mas é Vamos bom, lá. bem interessante. Quer dizer, e cada vez mais a gente vê que ele trouxe muitas coisas atualizadas, né? Tá super atual o Uhum. provimento. Uhum. Muito bom, E porque aí mundo até pela real, né? redação dele, eu acho que vai seguir atual por um bom tempo. Isso aí é uma redação boa. Não, não dá É, pela margem. redação, acho que vai seguir atual por um bom tempo. Olha, mais perguntas da doutora Terezinha, hein? Os artigos podem ter publicação espontânea na mídia? Por exemplo, eu escrevo um artigo e eu posso publicar? Acho que sim, né? Publicação espontânea, publicação não paga? Não entendi como publicação É, espontânea. explica melhor aí, Terezinha, por favor, pra gente poder, pra doutora Roberta poder te responder. Artigo, Eu, geralmente o artigo a gente envia para mídia, né? Algum mas tu artigo. pode, por exemplo, tu pode escrever um artigo e publicar no teu Facebook? Não? É, verdade. Posso, claro. Acho que sim, Posso. mesmo em vez de Os tu artigos, falar, tu escreve, né? nada impede que eu escreva artigos e publique. Então, Sem problema nenhum. tá colocando sim, eu acho que é isso. Eu escrevo um artigo e publico, né? Ó, artigo Sem informativo. problema nenhum. Sim, eu acho que não tem Sim, problema. sim, sem problema nenhum. Na Pode minha. artigo Sim, eu sem publicidade escrevo. própria? Sim, sim, perfeito, sem problema nenhum. Outra novidade que trouxe falando em publicidade, aqui, ó. Deixa eu. Porque eu não gosto de errar. Não, não, fala, lê pra gente não se perder, porque depois fala bobagem. Não, tá louca? Porque agora ele fala sobre as audiências, as sustentações orais e os artigos cobertos pela mídia. Os casos de interesse midiático. Ah, Deixa eu sim, encontrar aqui. sim. É muito interessante, é um dos meus artigos favoritos desse provimento novo. Cadê ele? Tão curtinho e às vezes eu perco os artigos. Deixa eu encontrar aqui. Mas é que eles se escondem, esse que é o problema. Claro! É sempre assim, a gente procura e nunca acha. Enquanto isso, vou dando uma boa Aqui. noite à doutora Stephanie Teixeira, que está ingressando na live aqui conosco. Tudo bem? Bem-vinda. Aqui. Achou, vamos lá. No, achei. No artigo 4º. No marketing de conteúdo jurídico, poderá ser utilizada a publicidade ativa ou a passiva, desde que não esteja incutida a mercantilização, a captação de clientela ou emprego excessivo de recursos financeiros, sendo admitida a utilização de anúncios, pagos ou não, nos meios de comunicação, exceto os meios vedados pelo artigo 40 do Código de Ética. Tá. Parágrafo 3º. Não, perdão, parágrafo 2º.
Na Tá. divulgação de imagem, vídeo ou áudio contendo atuação profissional, inclusive em audiências e sustentações orais, em processos judiciais ou administrativos, não alcançados por segredo de justiça, serão respeitados o sigilo e a dignidade profissional e vedada a referência ou a menção de decisões judiciais. A gente segue não podendo divulgar resultado e resultados de qualquer natureza obtidos em procedimentos que patrocina ou participa de alguma forma, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em caso coberto pela mídia. Essa previsão é nova. Manifestação Sim. espontânea em caso coberto pela mídia. Por Agora, se a exemplo, a mídia pessoa vier está saindo do fórum e dá uma entrevista naquelas confusões assim, é isso? isso, 10 porque repórteres na volta do advogado, isso, nesses essa casos assim. previsão, o que que acontecia antes? Tinha um entendimento de que o colega ia dar uma manifestação, porque antes só o que o código de ética trazia a gente não pode falar de casos nem nossos nem de terceiros. Era isso que o código de Sim, ética trazia. Traz ainda. E tá. agora tem esse parágrafo terceiro que diz, em caráter informativo, manifestação espontânea em casos cobertos pela mídia. Em caso coberto pela mídia. Se o caso é midiático e tem um interesse da mídia, o advogado pode se manifestar sobre ele. Sim, até deve, até para de repente proteger o seu cliente também, né? Isso aqui é Sempre. muito interessante. Esse aqui é um dos meus parágrafos favoritos. Porque, assim, o que acontecia antes no pessoal, por exemplo, que trabalha com área criminal? O que acontece num caso midiático quando alguém vai preso? A primeira coisa que a polícia faz é chamar uma coletiva de imprensa. O Ministério Público faz uma coletiva de imprensa. E aí o advogado, em tese, não poderia fazer uma coletiva de imprensa. Pois é, mas Se, os próprios se o, delegados, né, membros do. aí fica aquela situação assim, se o advogado quer ou não fazer, isso aí faz parte da estratégia de defesa dele. Sim, sim. Né? É Mas, outra coisa. mas antes tinha essa questão da OAB que meio que vedava Não era a uma boa, não situação era visto com bons redação, olhos. Sim, pela redação do Código de Ética. E agora diz ali, ressalvada a hipótese de manifestação espontânea em casos cobertos pela mídia. Então, perfeito. assim, existe a possibilidade de manifestação espontânea em casos cobertos pela mídia. Perfeito. Nós temos uma boa pergunta aqui do Dr. Matheus Pereira, que primeiro está dizendo que a live está nota 1000. Ó! E ele Que dá um bom, fico exemplo feliz. assim, ó. Uma foto sem carro novo, sem relógio de ouro, apenas com a família tomando café, com uma ideia de simplicidade. Mas na legenda a frase: devo tudo à advocacia. Caracterizaria ostentação? É complicado responder caso concreto, mas Pois vamos é, lá. né? Uma foto Devo sem tudo à carro, sem advocacia? relógio, com nada, só tomando um café e diz: devo tudo à advocacia. Depende, esse café é embora bora? Pois é, é Não, em xícaras de brincadeira. ouro. Em xícaras de ouro. E isso aí tem que. É complicado responder perguntas concretas assim, mas Mas eu não colocaria essa frase. Eu vou dizer isso para vocês, eu não colocaria. Acho que não cabe. Minha modesta opinião. Mas aí não sei se está infringindo algum artigo, teria né? que ver o caso concreto. Mas assim, Eu devo vou tudo à lhe ajudar. advocacia. A gente teria que ver a foto. Sem a foto, É, não dá para saber. tem que ver o caso concreto. É complicado responder esse tipo de pergunta. É, foi uma pergunta assim, capciosa essa aí. Mas, ó, por via das dúvidas, não coloca essa frase. Eu acho que o melhor é isso, não coloca. Não coloca nada. Bota assim, dispensa a legenda. Melhor. É, Seguro morreu de velho, não tem porquê. é. É que eu não gosto de viver assim muito perigosamente. Nem Tem eu. gente Eu que prefiro não gosta mais. arriscar. É, Eu prefiro não arriscar. exatamente. Eu prefiro não arriscar. Bom, doutora Matheus, sua pergunta faz outra pergunta menos capciosa que a doutora Roberta procura responder. Eu estou ajudado, mas essa aí foi difícil. Olha só, aí a Terezinha está colocando assim, ó. Daí a função do assessor de imprensa para marketing jurídico.
Ah, tá puxando a brasa, né, Terezinha? Tá puxando a brasa pro teu lado. Mas ela tem razão, né? Aí a gente precisa ter uma assessoria. Eu acho que sim, acho que tem que ter. A gente não tem obrigação de saber de marketing, pessoal. Olha, a Terezinha emitiu Sim. o parecer dela sobre a pergunta. Ela acha que seria uma publicidade, que seria melhor sem a legenda. A doutora Eu tenho a Roberta minha ainda dúvida. não se convenceu. É. Eu não sei, eu quero ver essa foto ainda. Sabe que às vezes quando chega alguma coisa assim, chega, por exemplo, se chegasse uma denúncia e Sim, tivesse só uma foto, uma mesa simples com aquilo ali, frase. essa frase, e tivesse que avaliar se vai, não vai, vira, né? Eu olharia eu olharia as redes sociais do colega Sim, como é o para ver o que comportamento, mais né? que tem. Exato. Eu Sim. não, Se é só aquilo eu ia ali investigar isolado, né? Ou na vem num condição de membro da comissão de crescente. fiscalização, eu ia dar uma investigada para ver o que mais que esse colega tem. Se fosse coisas talvez não relacionadas ou nada mais além disso, eu deixaria assim. Sim, Se tivesse sim. alguma outra coisa, talvez a gente ia ter que seguir o processo. Depende, é isso aí. Cada caso é um caso e a gente tem que observar as suas peculiaridades. É difícil mesmo, né, de dizer assim. A doutora Clara está dizendo que concorda com a Terezinha, que é melhor sem a legenda. Mas é isso aí. Acho que é isso aí. Melhor não arriscar. Eu ainda também sigo. Eu prefiro não arriscar. Sim, com certeza. Bom, voltando ao estatuto, não, ao enunciado Ao que provimento. provimento. Ai, tá, agora eu errei todas as palavras. Não tem problema. Vamos lá. O que que Vamos ver. temos mais aí? Nós O temos que temos mais 15 aqui? minutos já por final. Hum, É, vamos ver o ó, que temos mais aqui. Deixa eu ver o que mais que tem. Sobre os cartões de visita. Cartão de pois visita tem é. que ter o nome do advogado. Cartão de visita, Ainda agora existe o cartão existe de cartão de visita. visita virtual? Claro, agora eles são digitais. Ah, então tô por fora total, que vergonha. Tá, mas aí tu manda pelo WhatsApp pra pessoa? Sim. Ah, e se tu não tem o número da pessoa? Aí tu tem que anotar no teu celular. Não se usa mais aquilo. Ah, vou te dar aqui, tá anotadinho no meu cartão. Muito fora de moda. Na verdade, eu tenho cartão físico ainda, mas eu já sou uma senhora. Pois é, Mas, eu também sou. Aí mas vamos denota lá. muito a idade, tem que ser uma coisa mais moderna. Vamos lá, nós fazemos Mas tem lives. cartão de visita, tem cartão de Só um pouquinho. visita. Oi. Tá. Não, é que eu tô aqui no escritório, né? Então eu tô montando uns móveis, doutora Roberta. E agora vieram me entregar aqui. Já tá. Só um minutinho, já deu? Tá, eu Claro. assino. Só um minutinho. Desculpem, eu avisei no início da live que eu tava nessa função aqui. Porque a minha arquiteta acho que está com suspeita de Covid. Ai, tu acredita? Então hoje foi uma Acredito. live diferenciada. Hoje é dia 7, Ah, hoje foi um 6. bate-papo. Foi. Hoje foi o legítimo bate-papo. Ó, tá ótimo, tá ótimo. Devem achar que eu sou doida, dando risada aqui. Vamos lá. Olha, a doutora Vamos Stephanie lá. está colocando aqui, ó. Parabéns, doutora Roberta Schau. Tá ótimo. Que bom que estão gostando da live. Que Estou bom, gostando. Perdão que pela bom. interrupção, perdão. Vamos lá. Cartão de Vamos seguindo. visita. Tem que conter nome ou nome social, número da inscrição ou o nome da sociedade. Pode ter um número de telefone, pode Sim, ter um QR Code, endereço físico, endereço eletrônico. Pode ter também um QR o Code, titulação. tipo, para levar para o site, uma coisa assim? Isso, Endereçar. QR Tá, Code que te leva para o site. Pode ter a tua titulação acadêmica, tá. Nada mais. Ah, tá? mas também nem cabe mais no cartão. Acho que é isso aí, não tem muito mesmo. E tu pode ter agora o cartão virtual, né? Que vai ser Tá, similar com o mesmo conteúdo que o físico. tá, mas tem a previsão do cartão virtual? Não, não fala, né? Não, não tem. Não Mas também não tem nada menciona. que proíba. Sim. Na verdade, o provimento novo diz que ele pode ser físico ou eletrônico.
Ah, então tá. Então fala o eletrônico, tá? O Sim, eletrônico que seria esses que a gente envia pelo sim, WhatsApp, né? sim. Forma virtual. Ó, a Alice Lin tá perguntando se é obrigatório o número da sociedade. Eu acho No que sim, pelo que tu. cartão, É, sim, eu acho que sim, né? sim. Pelo que No tu leu. cartão, sim. No meu cartão, se eu uso o meu nome, ele vai o meu número de ordem. Se vai o meu nome, Não, se vai o nome da como é que eu posso usar? sociedade, né? Mas se vai assim, por exemplo, da Silva Advogados Associados, aí embaixo tem Tá. Roberta da Silva, vai o número da Sociedade de Advogados. Hum, Bom, também na via das dúvidas coloca os dois, o teu da ordem e o da Pode ser sociedade. também. Pode ser também, Sim, tá? perfeito. Olha só, Matheus Pereira. Só esclarecendo, quis fazer referência ao patrimônio imaterial, que no caso era viver de forma simples e tranquila com a família. Agradeço as considerações. Então, tu quis dizer que estava rico e devia tudo à advocacia. Condenado, condenado. Tá feliz, sabe? Porque tá É, feliz. Eu é. vou dizer uma coisa: advogado não toma café da manhã tranquilo. Advogado acorda já olhando as notas do Nervoso, expediente. nervoso. Nervoso. Matheus, muito obrigada pela tua colocação. Quer dizer, doutor Matheus, muito obrigada. Foi um sucesso. Adorei, adoramos a tua pergunta e os teus esclarecimentos. Muito obrigada. Vou fazer um convite. Participa sempre, hein? Gostei. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não se tem mais falado da placa de identificação do escritório, Pois mas é, ela tá isso, aqui. isso no fim, né, perdeu um pouco. Bom, mas pode ter, né? Segue podendo, Pode ter, pode ter. discretamente. É que agora o que mais a gente se interessa por saber é da publicidade em meio virtual, né? Claro, claro. Até porque hoje em dia é difícil ser uma casa, né? Geralmente são edifícios, né? Salas comerciais, aí vai ter ali embaixo tudo, nada que possibilite grandes placas, né? Pelo menos assim, a É, maioria. o, o tamanho da placa segue não sendo estabelecido. Tá. Não pode ser uma placa, tem que ser uma placa sóbria e discreta. Sim, mas já Mas tem um vamos. outro artigo que menciona, não pode ter um outdoor, né? Não, não, mas placa é uma coisa. A placa é aquela que Outdoor vai é ou na outra. frente do Sim. escritório. Outdoor é outra. Mas Outdoor é vá que a pessoa um. queira botar um outdoor lá na frente do seu escritório. Não pode É também. aqui, ó, é aqui, pode vir. Não pode Boa noite, também. doutora Marisa, tudo bem? Ou na residência do advogado, não sendo permitido que seja luminosa, tal qual o que se costuma ver em farmácias e lojas de conveniência. Suas dimensões não são pré-estabelecidas, bastando que haja proporcionalidade em relação às dimensões da fachada do escritório ou residência, sempre respeitando os critérios de descrição e moderação. Perfeito. Sim, é discrição, tem que ser uma coisa discreta. Isso, exatamente. Então Perfeito. tá. Mas a placa não tem sido tanto um problema. O que mais se tem, o que mais está em voga é a questão das redes sociais e da Sim, publicidade mais virtual. atualmente é isso aí, né? Só tem, acho que é Né? todo mundo só por mídia social. É o É, que tem. Que mais? Temos o quê? Uns 5 minutinhos, mais ou menos. vamos ver. Ah, gente, São 12 artigos, mas que dá um mundo, hein? Vou são te 12. contar uma coisa. Vamos lá. Criação de conteúdos, palestras e artigos deve ser orientada pelo caráter técnico informativo, sem divulgação de resultados concretos, obtidos, clientes, valores ou gratuidade. Em momento algum, a gente pode falar sobre forma de pagamento. Em momento algum, a gente Sim. pode divulgar gratuidade de serviço. Em momento Hum, algum, a gente pode falar nome de cliente. não A gente não pode. pode divulgar isso. Não pode, não pode. Em momento algum eu digo, não pode ser.
em card, não pode ser em artigo, não pode ser. Sim, não pode ser num vídeo no YouTube, não pode em lugar Não nenhum. pode. A gente Não não pode pode. divulgar. Que são coisas básicas e de sempre, eu diria, né? É o princípio de tudo, para proteger o Exatamente. cliente e a tua profissão. O Exatamente. exercício da advocacia, né? Tem que ter a ética, Exatamente. tem que ter esses cuidados, que às vezes as pessoas de outras profissões não compreendem. Todos esses cuidados, mas por que que tu não pode? Não, tem toda uma regulamentação, que eu vejo, eu noto isso ainda mais agora em épocas de mídia social e tudo, a gente tem É, cuidados, né? A gente aprende já desde sempre. E mesmo exatamente. tendo dado, assim, digamos, uma modernizada ou né, um pouquinho mais aliviado, não é a palavra aliviado, mas assim, mais moderado mesmo, né? Mas a gente segue sempre com essa Atualizada. característica. Eu acho que atualizada, é isso aí. Mas são funções da nossa profissão, que às vezes as pessoas custam a compreender. Mas sabe por Não? quê? É que assim, no Brasil, isso é uma coisa já mais filosófica. No Brasil, essas limitações elas existem porque a advocacia ela é diferenciada. A Sim, advocacia ela exerce uma função social. Ela não é só uma profissão ou uma atividade empresarial, por sim, exemplo. sim, Aqui a advocacia ela é indispensável à própria justiça. exato. E é em razão dessa indispensabilidade para a própria justiça que a gente que a gente tem prerrogativas profissionais garantidas, como por exemplo em violação em atos e manifestações. A gente tem garantido sigilo profissional Sim, e, e a advocacia ela está inserida nessa sistemática diferenciada, onde a gente visa a própria justiça. A gente não sim, pode aceitar que a publicidade se afastasse da moderação e da descrição, sob pena sim. de a gente ter descrédito do serviço jurídico, Exatamente, exatamente. sabe? É por isso que a gente tem tanta regrinha e tanto não pode isso, não pode aquilo. Eu entendo as críticas em relação à OAB, só que Não, mas eu não quis precisa falar de. Eu falei assim que Estou falando de profissionais de maneira outras geral. áreas tão. Estou Não, falando só de para maneira deixar geral, bem críticas claro, até não. dos próximos, crítica até dos próprios advogados. Eu entendo essas críticas, sabe? Mas é em razão disso que a gente tem tanta regra Mas tem que ter. sobre Eu publicidade. ao contrário, eu acho que tem que ter. É melhor ter do que É, não ter. Prefiro. é. E E é sou. importante que seja a OAB que regule. Porque se não Claro, for a OAB que regule, vai ser a justiça comum. E aí, toda sim. vez que a gente tiver um problema, a Vai gente ter que vai ter entrar que na ir na justiça justiça. comum. Vai ter que procurar o judiciário. Não, aí é muito confuso. Bom, temos aqui É. então o doutor Leonardo Franco colocando melhor do planeta, acho que é a tua, melhor do planeta. A doutora Solomita colocando que a live está muito importante, explanada com entusiasmo. Parabéns. E a doutora Clara dizendo parabéns, doutora Roberta. Trouxe muito esclarecimento. Bom, temos 2 minutinhos. Eu passo a palavra para a Ai, doutora passa Roberta rápido. novamente para finalizar. Ai, passa muito rápido. Muito, não? Hoje foi ótimo, 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 ótimo. Mas é um assunto interessante para todo mundo, né? A gente gosta de É. saber. Importante, faz parte do dia a dia da Importante, nossa vida. exatamente. Vamos lá, assim, a nossa publicidade, ela faz parte da nossa advocacia. Qualquer post que a gente faça, qualquer card que a gente faça e publique no Instagram relativo à advocacia, ela tem regramentos. O bom é que as regras, elas são curtinhas. Tanto no Sim, Código de Ética quanto no Provimento Novo são poucas regras e elas são de fácil leitura e de fácil interpretação. Leiam. A Comissão de Fiscalização da OAB está aí também, ela não só notifica os advogados para parar, mas ela também tenta auxiliar dentro do possível. Lógico, a gente não pode responder pergunta concreta, mas a gente
tenta auxiliar na medida do possível, indicando, olha, dá uma olhada nesse artigo, dá uma olhada naquilo lá. Leiam, tentem atuar dentro da ética na parte da publicidade, porque quando a gente fere a publicidade, a gente não está sendo só antiético com a OAB, a gente está sendo antiético com o nosso colega. E conosco mesmo, Então, né? Na verdade, e conosco conosco mesmo, mesmo. porque a publicidade profissional ela faz parte da ética do advogado. Então, por isso que é importante. Não não é uma coisa. Não é o fim do mundo, tá? Todo mundo erra. De vez em quando a gente erra. Já Sim, recebi assim, uma ligação. Tu viu que tu publicou? Não, deixa eu olhar de ah, novo. Aí eu sim, fui lá, deletei. A gente erra, acontece. A gente tá distraído, a gente erra, sim, acontece. sim. Errou, deleta, segue a vida. Segue a vida, tá? Não é o fim do mundo. Errou, deleta, segue a vida. A Corrige, gente né? percebe, corrige, a gente percebe quando é um advogado que faz publicidade irregular com a intenção de captação de Sim, clientela. contumaz, uma E a coisa gente percebe contumaz. quando é um colega que errou e que vai corrigir o erro e der bola para frente e deu. Então, tentem se Perfeito. informar sobre isso, que vai dar tudo certo. Eu só quero ler aqui que a doutora Karina colocou, ó. Muito, a doutora Karina Contiero. Muito importante este esclarecimento. Prerrogativas nos garantem o exercício profissional adequado. Perfeito. Acho que com essas palavras a gente pode encerrar nossa live. Doutor Matheus Pereira está colocando arrasou, doutora Roberta, Rosângela, parabéns, doutora Roberta. Tá, e deu de ler, porque senão a gente não vai terminar nunca. Então, Foi um com as prazer estar palavras aqui. da doutora Karina, a gente se despede. Acho que as prerrogativas são tudo. E viva a advocacia! Eu adoro a minha profissão. Doutora Roberta, um prazer te receber aqui. Já tô louca pela nossa próxima live. A Terezinha não pode fazer, tem que ser eu. Tá bem? Um grande beijo. Olha aí, doutora Isolda colocando live muito agradável, cheio de conteúdo. Obrigada, parabéns. Doutora Karina colocando parabéns. Agradecemos a presença de todos, a participação ativa e assim que a gente quer que sejam as lives do IARGS, participativas e elucidativas. Um grande beijo para todos, uma boa noite e nos despedimos. Tchau, tchau! Tchau.